Nesse vídeo nós vamos voltar lá no tempo do Play 1 pra falar de carro, amigo. Os melhores jogos de corrida de alta velocidade, aqueles jogos que era obrigação você ter jogado. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative e eu já aviso, essa lista vai ser grande, porque hoje nós vamos voltar lá atrás pra falar do PlayStation 1, que não vai ser só corrida, vai ter perseguição policial, veículos preparados pra guerra e até moto. Tudo que for relacionado à velocidade e a automotor, com todos os detalhes que só o PlayStation 1 tinha na época. Vamos ver se você foi o bichão mesmo que jogou todos esses jogos que eu vou te mostrar aqui agora. Se preparem, filho. Vamos começar falando de uma franquia que no PlayStation 1 eu tinha um carinho enorme, mas relaxa que não vou falar só de um. Need for Speed 3, Hot Pursuit, jogo de corrida, desenvolvido e publicado pela EA para Play 1 e PC em 98. E esse aqui é o primeiro jogo da série Need for Speed a contar com a polícia te perseguindo nos racha. Porque o Need é isso, né? O forte dessa franquia é corrida de rua. E esse jogo aqui, ele vem com 4 modos que eu acho que vocês lembram. Tem o modo Single Race, você pode escolher o carro e a pista que você quiser. Tem o modo Hot Pursuit, que além de você tentar ganhar a corrida, você tinha que se preocupar com a polícia no teu pé. Tinha o modo campeonato, de pontos corridos de determinada classe. E o treinamento, que também você podia praticar. E tem também a modalidade nocaute, onde quem chega na última colocação na corrida é eliminado automaticamente do torneio. Agora, se for pra falar de carro, mano, modelos esportivos, super esportivos, modelos de luxo e de corrida. Tinha marcas como Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Lamborghini e eu sempre escolhia a Diablo amarela, cara, não tinha jeito. No jogo eram 9 pistas pra você escolher, e cada um com sua temática e particularidade. A configuração da interface desse jogo era um verdadeiro showcase pra quem curte carro. O HUD do game tinha até um ponteiro de contagiro do lado da marcha e da velocidade do carro. Esse aqui era o diferencial pra época. E os gráficos desse jogo eram bem detalhados e nítidos a cada traçado. Detalhes de reflexos na pintura nos carros, e isso aqui chamava muito atenção. E as ruas, as paisagens eram bem confortável e bem espaçoso, nada muito apertado, você pode definitivamente correr à vontade. A física do carro, por ser um jogo arcade, já era muito boa. O jogo retrata bem a velocidade. Não tinha nada muito simulando realismo. O jogo tem uma ótima apresentação, mas deixa claro que a gameplay era só jogar. E no PlayStation 1 eu lembro que eu tinha 3 Need for Speeds. O Hot Pursuit, que eu acabei de falar, o High Stakes, que veio um ano depois do Hot Pursuit, onde tem tudo que o jogo anterior tem, só que mais um pouco. Trazia o modo carreira, onde você ganhava troféu para desbloquear os carros, bônus e muito mais. Tem o modo Hot Pursuit, era o mais legal porque você era o policial que corria atrás dos caras. Também apresentava melhorias gráficas sutis, mas que pra mim fazia muita diferença. Mais destaque, como por exemplo, agora é o vidro do carro, que era transparente e dava pra você ver o interior do carro modelado. Um piloto lá dentro e melhor ainda, o carinha virava o volante, irmão. Tinha animação de virar o volante. E só pra deixar claro, a gente tá falando de um jogo do Play 1, amigo. Era muito louco. Outro que a gente não pode deixar de citar também era o Need for Speed Porsche, que veio um ano depois, em 2000. E esse aqui o nome já diz, é o único de todos os Needs a focar em uma montadora só. Porém, o diferencial é que deram bastante atenção na jogabilidade e na direção realista de cada carro, porque aqui eles implementaram um modo Evolution, que é o principal modo. É legal porque a gente faz basicamente um tour pela história da Porsche no automobilismo. Tu começa com Porsche 356 lá nos anos 50, amigo, e o objetivo é ganhar dinheiro para comprar os carros de acordo com a época, até chegar nos anos 2000, porque a cada corrida é meio como uma linha do tempo, você vai evoluindo e vai passando os anos. E você, mano, qual desses 3 é o seu preferido? Comenta aqui embaixo. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou fã incondicional de Fórmula 1 e isso desde criança. E esses dias, ver o Lewis Hamilton no canal da Mercedes jogando PlayStation 1, jogos como Driver, Gran Turismo e até o Fórmula 1 2000, foi o motivo de eu fazer esse vídeo aqui. Por isso, nós vamos falar de Fórmula 1 2000 agora, mas relaxa quem não curte Fórmula 1. Nós só tá 4 minutos e 8 do vídeo. Eu ainda tenho muito jogo pra mostrar aqui, dá uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar. Fórmula 1 2000, desenvolvido pela Visual Science e publicado pela EA pra Play 1 PC em 2000. O jogo era baseado na temporada do ano 2000 da Fórmula 1. E esse tempo era a era de ouro de equipes que hoje nem existem mais, como a antiga Benetton, do Fisichella, que era muito top, eu gostava muito. A extinta Jaguar, do Irvine, sim, o mesmo Ed Irvine que tomou um soco pro Senna. Essa história aí é clássica, é só os raros que conhecem. E tinha também a Arrows, do Jos Verstappen, o pai do tricampeão Max Verstappen. Só que o contrário do filho, ele nunca ganhou nada, só 2 pódios, famoso porque quase morreu queimado num problema de pit stop quando ele pilotava pela Benetton. No jogo, essa época aqui, o Barrichello corria pela Ferrari, mas ele que me perdoe, porque eu sempre escolhia a McLaren do Mika Hakkinen, porque eu achava que era o carro mais bonito do grid.
O game tinha pistas clássicas como a nossa Interlagos, tinha Spa-Francorchamps, que é o templo da velocidade, pelo menos pra mim, tinha a Imola e até a antiga Hockenheim. Quem é velho da Fórmula 1 conhece essa pista. A jogabilidade desse game é um tanto quanto simples para os padrões da época, principalmente para a Fórmula 1 de hoje, onde a EA continua desenvolvendo. Mas era divertido, você podia fazer campeonatos e até mesmo jogar com 2 controles. E esse jogo, cara, ele era pesado. Muito pesado, porque o PlayStation, por ser um dos primeiros consoles com renderização 3D, ele não renderizava muito bem o horizonte do jogo, era parceladamente, aí tinha jogos que tinha aquele FOV, tá ligado? Como eu expliquei nesse vídeo aqui, caso você queira saber. Agora no Fórmula 1 não, ele renderizava boa parte do mapa, a pista praticamente inteira do game, onde era importante, porque pelo fato do seu carro andar a 300 por hora, você tinha que ter uma ideia pra onde você tava indo, e ele deixava tudo renderizado, tudo carregado pra você. Só que por conta disso, as quedas de FPS eram gritantes, e elas só voltavam ao normal no final de cada curva, as extremidades da pista onde já não tinha mais nada pra carregar. Mas ainda assim, o jogo era muito divertido e marcou minha infância. Comenta aqui embaixo se você é fã de Fórmula 1 também, porque eu definitivamente amo esse esporte com todo o meu coração, amigo. E você? Agora nós vamos falar de uma das franquias mais importantes dos circuitos, que é um dos jogos mais elegantes do PlayStation 1. Gran Turismo é um jogo com elementos de simulação de corrida, desenvolvido pela Police Entertainment e publicado pela Sony para Play 1 em 97. Esse aqui foi o primeiro título da franquia, foi aqui onde tudo começou. E o jogo ele traz alguns modos para você poder jogar. O modo Quick Arcade, onde você pode escolher o carro e jogar para vencer e desbloquear mais carros e mais pistas. E tem também o modo mais top, que é o modo Simulation ou GT Mode, que é aqui, amigo, onde você tem que tirar a licença para você poder participar de corridas e ganhar dinheiro. O dinheiro ganha dos campeonatos, o jogo você pode usar para comprar outros carros e modificar os existentes na garagem. E ao todo, mano, o jogo tem 178 carros. Cada um com sua jogabilidade e característica. Esse jogo aqui ele preza muito pela atenção nos detalhes de cada carro e isso aqui era o diferencial do Gran Turismo. São 11 pistas para você correr e cada uma era icônica. Você jogava tanto nelas que você decorava o traçado exatamente para você fazer a melhor volta. A interface desse game, todo o showcase de seleção de configuração de modos do jogo era bem simples, porém tinha um toque muito elegante, bem característico da série Gran Turismo, onde você vai ver ela por muito tempo. Agora o mais importante, a jogabilidade e a direção do carro não era nada fácil. Cada toque no controle, cada aceleração e frenagem era tudo muito sensível. Fazia parte dos elementos de simulação. Era simplesmente um jogo impressionante pra época, irmão, e é o que eu sempre vivo falando. Por mais que hoje todo mundo fique impressionado com a questão gráfica e a jogabilidade, isso aqui pra época era muito magnífico, eu sinto muita saudade. Como eu prometi que ia ter guerra também, é importante a gente falar do nosso queridíssimo Vigilante 8 Second Offense. E eu vou falar uma coisa pra você, não é todo mundo que jogou essa beldade não, mas quem é fã de verdade vai entender do que eu tô falando. Vigilante 8 Second Offense é um jogo de combate veicular, desenvolvido pela Luxoflux e publicado pela Activision para PlayStation, Dreamcast e Nintendo 64 lá em 99. No jogo você pode escolher vários veículos. Você é teletransportado para um mapa de guerra, onde o objetivo é derrotar e destruir outros veículos usando armas e upgrades. E é legal, cara, porque cada veículo é icônico com sua característica. Eu sempre escolhia o ônibus ou o caminhão de lixo, porque na minha cabeça, como eu era pequeno, eu achava que por eles serem robustos eram os mais fortes. O que chama atenção também é a física do jogo, que era muito boa. Destaque para a suspensão dos carros, que dava um tom de ser um carro pesado com uma suspensão preparada. As armas e os upgrades da rua chamavam a atenção porque sempre quando tu pegava eles, encaixava certinho no veículo, independente de qual carro você esteja usando. Eu achava muito louco, cara. Ao todo, são 8 mapas pra você jogar, e eu gostava do mapa Arizona, porque além de ter uma cratera enorme pra você rampar por lá e se divertir, depois que tu destruiu o meteoro aparecia aquela formiga gigante. Cara, eu lembro a primeira vez que eu destruí isso daí, eu me assustei com todas as forças. Mas cara, não parou por aí não. Em questão de combate veicular, não tinha só o Vigilante. A gente também não pode esquecer do Twisted Metal, que também seguia na mesma premissa, com um carro de sorvete com um palhaço em cima, que era o mais icônico da franquia. Só que ao contrário de todo mundo, eu sempre escolhi o Axel, que era um mano com um veículo na qual ele ficava no meio de 2 rodas gigantescas, cara. Não tinha como ser mais bizarro do que isso. E se for pra falar
falar de jogos do mesmo tema, antes de eu ter conhecido Vigilante e Twisted Metal, eu joguei Carmageddon, ou Carmageddon como eu falava no passado. Esse aqui pra mim era o precursor de tudo, onde o objetivo era bizarro e até hoje eu não sei direito. Você pode optar em fazer as voltas mais rápidas, só que o jogo, ele te dava a oportunidade de você atropelar pedestres para conseguir pontos, mano. Era uma carnificina horrenda. Eu me lembro que esse jogo foi proibido aqui no Brasil por conta disso, mas pra manobrar essa proibição, o game substituiu os pedestres por zumbis. Só que eu vou te falar, esse jogo aqui eu não conheci no PlayStation 1 não, tá? Eu lembro que meu pai tinha um Windows 98 e foi lá que eu joguei. Agora, qual desses aqui você conheceu primeiro? Carmageddon, Vigilante ou Twisted Metal? Comenta aqui embaixo, hein? E se for pra falar de jogo estranho que a gente gostava, é importante a gente falar de Road Rash. Esse jogo aqui, cara, era fora do comum. Só que antes da gente continuar, cara, eu queria pedir o seu like e a sua inscrição se você achar que eu mereço. Eu sei que é chato ficar pedindo esse tipo de coisa, cara, mas o seu like é muito importante pra mim e a sua inscrição também, tá? Muito obrigado, mano. Road Rash Jailbreaker, ou Rad Racha, como eu falava, é um jogo de corridas clandestinas de ruas com motos, desenvolvido e publicado pela EA para Play 1 em 2000. É o último título original da série e é o primeiro a se tornar totalmente em 3D. E mano, olha só, a característica desse game ela é muito peculiar, onde só tem nesse jogo. O menu e as cutscenes que apareciam as fotos dos personagens caricatas era muito engraçado e assustador ao mesmo tempo. Você se familiarizava meio com um tema de rua, de gangue muito louco, aqueles rock bem podre mesmo, coisa de carçudo e arruaceiro, onde a jogabilidade desse game era o padrão arcadezão mesmo desde os anteriores, onde você pode descer a chinelada dos oponentes e a polícia tava sempre na sua cola. Agora um adendo, eu não sei se era só comigo, mas sempre quando eu ia jogar esse jogo, acabava travando na tela de carregamento. A barra de loading ela chegava no final e carregava outra vez num loop infinito, e o jogo não iniciava. Será que é só comigo que acontecia isso? Será que era só o meu Play 1 que tava cagado? Ou era o CD mesmo? Tem muita gente que fala mal desse game, que prefere os anteriores e na moral, cara, eu amava esse jogo mesmo assim. Mas é importante citar o anterior, onde o jogo seguia uma premissa em 2D, mas a velocidade era constante e dava até dor de cabeça. Quem jogava muito Top Gear na época tá entendendo muito bem o que eu tô falando, inclusive eu já falei dele no card em cima e link na descrição, caso você queira ver, beleza? Bora pro próximo. Olha, amigo, eu posso te falar com total propriedade que pouca gente sabe que esse jogo aqui existe, mas aqueles que jogaram sabem o quanto esse game é divertido. E eu já falei dele num top 10 desconhecidos do PlayStation 1, mas é importante eu citar aqui esse game pra vocês, afinal de contas, a gente tá falando de carro do PlayStation 1, amigo. Vale a pena colocar ele aqui de novo. 007 Racing, jogo de carro, desenvolvido e publicado pela EA, e cara, a Electronic Arts, ela tá em peso aqui hoje. É o tempo que ela fazia jogo bom. E foi lançado pra Play 1 em 2000. E por ser um jogo do 007, ele tem uma premissa meio diferente, onde ele é baseado apenas nos carros do James Bond, em todos os filmes do 007. E esse aqui é o legal, cara, que você corria com os principais carros dos filmes, desde aquele icônico Aston Martin antigo até as BMW de hoje. A premissa desse game é uma pegada meio vigilante, como eu já comentei, onde você derrota os inimigos usando os carros preparados com metralhadoras e tudo mais. E o jogo ele não é fácil não, amigo. Se você não usar os power-ups na fase, é muito fácil você perder vida, principalmente se você ficar parado tentando mirar nos caras. Você tem que se movimentar o tempo inteiro. E no jogo, óbvio, por ser carro, existem perseguições e você tem que ser o bichão no volante. A jogabilidade desse game, ela é bem simples, porém a física, ela é bem feita. E melhor, você não fica frustrado pelo controle imediato, mas o realismo da física não atrapalha nada na direção, o jogo é exatamente no ponto. E olha só, os gráficos desse game é o padrão Play 1 da época. É bem simples também, onde o serrilhado desse game, ele é meio jegue. Não espere gráficos e efeitos de cair o queixo. O que ele não tem de gráfico, ele tem de jogabilidade e dificuldade. É um jogo pra se divertir, piazada. Eu quero ver aqui nos comentários os raros que jogaram o 007 Racing. Eu duvido que vai ter algum aqui. Cara, se você é fã de Crash e gosta de corrida, esse jogo aqui é perfeito. Foram madrugadas e madrugadas tentando desbloquear os personagens nas corridas. Crash Team Racing, jogo do Crash, com corridas de kart, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony para Play 1 em 99. E apesar de ser corrida, o jogo ele até tem uma historinha, que te dá motivo para fazer as missões e coletar as paradas no jogo. O objetivo do game é correr contra o vilão Nitrous Oxide, para salvar o seu planeta de uma destruição, e você pode escolher entre 15 personagens jogáveis da série Crash. Só que apenas 8 estão disponíveis desde o início do jogo. Cada campeonato com várias corridas tem um boss final. Se você vence numa corrida extra, você desbloqueia ele mesmo para você poder jogar no game. E durante as corridas tem power-ups e itens de impulso, que pode ser usado para vantagem e atrapalhar os caras. Resumindo, mano, é um Mario Kart do Crash, só que pro padrão PlayStation 1, e é todo em 3D, com os carrinhos, os personagens e as pistas bem detalhadas como você tá vendo aí. Se você não jogou, amigo, você tá perdendo um jogão, tô falando sério.
Quem conhece a musiquinha já sabe, amigo, é uma franquia que fez parte da vida de muita gente que começou no PlayStation 1. Definitivamente é o jogo que ditou regras para as próximas gerações. Driver, jogo de perseguição policial, desenvolvido pela Reflections e publicado pela Infogrames para Play 1 em 99. Você é John Tanner, um detetive disfarçado, que por conta da sua habilidade em direção, se infiltra numa organização criminosa. O objetivo é ser o piloto de fuga dos bandidos, para assim ter a confiança deles e descobrir mais sobre a organização. E pessoal, olha só, existem informações importantíssimas sobre a inspiração e o desenvolvimento desse jogo que se pá ninguém aqui no YouTube contou. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse jogo ele foi desenhado para se parecer com os filmes de perseguição lá dos anos 70 e 80. O nome do jogo ele já se inspira no filme da época, que se chama The Driver, de 1978, onde a jogabilidade e o enredo do game deixa bem claro que foi inspirado em filmes assim. Que aqui no Brasil o nome foi traduzido para Caçador de Morte, para quem quiser assistir. É tão descarada a inspiração que até a intro do filme é a mesma da intro do jogo, onde o protagonista sobe por um elevador no estacionamento, rouba um carro e dá fuga da polícia. É um Ctrl-C, Ctrl-V. A primeira missão do Driver 1 já é um diferencial para muita gente que desistia ali mesmo, onde você tem que fazer manobras dentro de um estacionamento para provar pro chefe que tu tem o toque da nave. Claramente inspirado no filme onde o protagonista faz a mesma coisa. Mas agora o mais importante, a série Driver, principalmente já no primeiro game, ele já vinha com os detalhes que era característico desse jogo. Só Driver tinha. Inclusive eu tava até discutindo com os meus amigos no Discord e até postei no Instagram. Lembra que no Driver 1, quando você fazia a curva, passava na guia, a calotinha saía do carro. Todos os Driver. A seta do carro também tinha? No Driver 2, a seta não existia. No Driver 1, se você ficasse parado com o carro ali e virasse, a seta ela começava a piscar e eu achava aquilo maravilhoso, velho. Aquilo ali eu pagava um pau. Pessoal, essas conversas que eu tenho no Discord com os meus amigos, eu sempre posto lá no Instagram. Por isso que eu peço pra você me seguir, @guilherme.creative, que é pra você ver esse tipo de vídeo, essas palhaçadas que a gente fala. Tô esperando vocês lá, hein? Agora continuando. Já logo aqui no Driver 1, nas ruas de São Francisco, eu adorava ficar pulando os morros que tem lá. Se você fazia isso que nem eu, cara, comenta aqui embaixo. E no próximo jogo, Driver 2, além de melhorias e variedades de carro, o jogo ele te dá uma mecânica de sair do carro pra pegar outro na rua, amigo. Isso no PlayStation 1 era fantástico. E eu me lembro que por conta disso o jogo ele era todo bugado. Na cidade de Chicago também, quem é que lembra daquelas pontes levadiças? Às vezes eu saía do carro quando ainda tava no ar pulando, mano, só pra ver ele afundando no chão depois. Cara, o bagulho ele era tão bugado que chega a ser engraçado. Já na cidade de Havana, eu gostava muito de pegar o carro secreto que tem lá, que eu falava que era o carro do Mr. Bean, por ser muito pequeno. Eu acredito que seja da mesma marca, né, um Mini Cooper. Provavelmente é inspirado nele mesmo. Pessoal, olha só, eu passei anos nesse jogo, eu sei todos os segredos, todos os bugs desse game, fez parte da minha vida e no Play 1 é difícil um game bater esse aqui. Cara, agora a gente vai falar de um game que é totalmente o contrário do Driver, que aqui você é o policial com viatura caracterizada mesmo. World's Scariest Police Chases, ou perseguições policiais mais assustadoras do mundo, na tradução literal. É um jogo também de perseguição policial, desenvolvido pela Unix Studios e publicado pela Activision para Play 1 em 2001. E esse jogo aqui é inspirado na série do canal da Fox, onde se passa perseguições de policiais americanos. E como eu acabei de falar, é basicamente um Driver, porém você é o policial com sua viatura e tem que interceptar os vagabundos. E na minha opinião, ele só perde pro Driver porque esse daqui não dá pra sair do carro. Se desse, mano, seria o melhor jogo do mundo. Além de você poder correr atrás dos bandidos, você pode meter bala e isso daqui eu achava fantástico. O jogo ele segue aquele enredo meio jegue, de tutorialzinho apenas pra você aprender a jogar. Mas eu sempre ficava no modo livre, no rádio da polícia dirigindo uma Blazer. Cara, esse carro pra mim é um sonho de consumo. Quem sabe um dia aí, se Deus abençoe, eu vou ter ele pra mim. Esse jogo aqui, cara, definitivamente é considerado um game underground, porque ele foi lançado em 2001, mas só apareceu aqui no Brasil em meados de 2003, então só os raros mesmo jogaram esse game. E mano, olha só, presta atenção pra você que assistiu o vídeo até aqui, é com você que eu quero falar, mano. Eu devo algumas satisfações a você e dizer que em relação a essa minha ausência de 2 semanas foi porque o meu PC deu ruim. Eu perdi 2 vídeos que já estavam adiantados pro canal Creative e o meu HD morreu. Eu gastei o que eu não tinha pra comprar a parada. E por conta dessa ausência do canal, mano, o YouTube é implacável. O meu alcance e minha receita caiu. Esse mês, amigo, foi pra acabar com o peão. Por isso eu vou deixar minha chave Pix pra você contribuir com esse vídeo caso você acha que ele mereça. E mano, eu vou falar pra você, se você não pode, ajude o canal apenas deixando o like. Você não tem noção do quanto esse mísero clique ajuda no engajamento. E eu sei que é chato ficar pidonchando pros outros aqui, mano, mas eu batalhei muito pra esse canal dar certo. E não é de hoje que o YouTube vem vacilando. Se você acha que esses vídeos valem o esforço pela qualidade, cara, eu tô contando com você pra isso. E pessoal, faltaram games, eu sei, faltou NASCAR Rumble, até corrida maluca, mas vale ressaltar. Alguns desses games aqui, eu já mostrei, cara, dê uma olhada no
top 10 desconhecidos do PlayStation 1. Eu tenho playlist só de vídeos do PlayStation 1 aqui, caso você queira ver. O card em cima e o link tá na descrição. E também aos membros do canal, cara, muito obrigado pela força, vocês são foda, pessoal. Agora você que ficou aqui até o final vendo esse vídeo, obrigado pelo carinho e pela sua atenção, cara, é muito importante pra mim. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e tamo junto.